Bem-vindo ao Pré-Calouro. Hoje falaremos sobre o Barroco, movimento em que vão brilhar dois grandes autores de nossa literatura. Gregório de Matos, famoso Boca do Inferno, e o Padre Antônio Vieira, admiradíssimo na atualidade pelos sermões que compôs naquela época. Todo o material da aula, com exercícios e respostas, você encontra no nosso aplicativo. Dados técnicos do Barroco. No Brasil, o movimento nasceu em 1601 e durou até 1768. Veja bem, 1,5 século de Barroco no Brasil. É o movimento mais extenso da nossa literatura. Um nome que pode aparecer numa prova de vestibular é seiscentismo, numa alusão ao movimento anterior, o quinhentismo. E um nome muito particular porque a literatura da época não se espalhou pelo Brasil inteiro. O Barroco nasceu em Pernambuco, mas ele se desenvolveu de verdade lá na Bahia, onde viveu o nosso Gregório de Matos. E o nome de gongorismo é uma espécie de homenagem ao maior escritor do Barroco espanhol, o Luís de Góngora. Início do Barroco no Brasil. Começou com Prosopopeia, um poema épico do Bento Teixeira, publicado em 1601. Interessante, o movimento não começou na capital do Brasil, que era Salvador, na Bahia. Começou em Pernambuco. Painel histórico-cultural do Barroco. A economia brasileira era a base da cana-de-açúcar, explorada principalmente nas colônias do Nordeste. Destaque para Recife, que nos deu o Bento Teixeira, e para Salvador, de onde veio o Gregório de Matos. O ensino nas escolas era profundamente verbal e religioso. Para você ter uma ideia, a principal matéria ensinada não era língua portuguesa ou matemática, era religião. E o centro político-cultural da época era a capital, Salvador, também conhecida como Cidade da Bahia. O movimento barroco nasceu na Espanha com um propósito bem definido: combater o classicismo português que fazia literatura numa linguagem bem simples, aquela linguagem do dia a dia. Então, a primeira característica importante para você que vai fazer vestibular é cultismo ou gongorismo. O que é isso? É o jogo de palavras, é o emprego de uma linguagem muito elevada, em que se mistura até português e latim, e o emprego excessivo de uma figura de linguagem que consiste em inverter a ordem natural dos termos da frase. É o famoso hipérbato. E quem fez esse tipo de literatura? Aqui no Brasil, o Gregório de Matos. E lá na Espanha, o Luís de Góngora. Daí o nome de gongorismo para essa tendência literária. Características do Barroco. Você sabe o que é conceptismo, também conhecido como quevedismo? É o jogo de conceitos, portanto, o raciocínio lógico, o jogo de ideias, os famosos silogismos, que é aquela parte do texto que tem uma proposição ou mais de uma proposição e logo depois a conclusão. Quem se destacou nesse tipo de característica? O Padre Antônio Vieira e o Francisco de Quevedo, outro inventor do Barroco espanhol. De modo geral, a literatura sempre valorizou a oposição bem e mal. Isso é comum até nas novelas de hoje. Então, o Barroco é marcado pelas antíteses religiosas: espírito e matéria, perdão, pecado, bem e mal, céu e inferno. E você poderia perguntar, de onde vem toda essa oposição? Vem naturalmente do teocentrismo versus antropocentrismo. O Barroco é exatamente do limite entre esses dois movimentos históricos. Bento Teixeira não nasceu no Brasil, nasceu lá em Portugal, mas inaugurou o movimento barroco aqui em terra brasileira. Em 1594, portanto bem pertinho de 1601, que é a data inicial do Barroco, ele assassinou a própria esposa, acusando-a de adultério. Claro, foi preso e na prisão teve uma ideia genial: elogiar o governador de Pernambuco, na verdade o donatário da capitania de Pernambuco, e assim livrar-se da prisão. Por isso a obra é tida ainda hoje como obra laudatória, ou seja, aquela que é feita com um propósito único: elogiar alguém. Vamos conhecer os detalhes técnicos da obra Prosopopeia.
Primeiro, lembrar que o autor fez todo o livro com versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas métricas e todos rimados. Agora, a crítica literária classifica o livro de poemeto épico. Sabe por quê? Porque o autor, na hora de escrever a obra, imitou os Lusíadas de Camões. Por conta disso, a obra tem mais fama histórica e pouco valor literário. Personagens da obra Prosopopeia, para você lembrar, são apenas duas: o Proteu, um oráculo protegido pelos deuses do mar e que tinha o dom de prever o futuro, e o próprio Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, que é transformado em herói. Vamos conhecer a vida e a obra de Gregório de Matos, o primeiro poeta brasileiro, nascido em Salvador, na Bahia, a ganhar repercussão nacional. A família era tradicional, rica e religiosa, tinha até um irmão padre, o Eusébio de Matos. Sabe qual é a importância de tudo isso? Naquela época, quando o camarada terminava o equivalente ao ensino médio, para estudar direito em Coimbra, só se provasse que já havia na família um irmão padre. Foi assim que o nosso Gregório terminou em Coimbra, fazendo direito, e ali já mostrou a sua veia satírica. Tanto é que, na literatura, de modo geral, ele é conhecido pela poesia satírica, pela poesia lírico-amorosa e pela poesia sacra. Despedida da universidade. Olha o que o Gregório fez quando terminou os estudos lá em Coimbra. Fez uma quadrinha, daquelas populares que todo mundo lia com rapidez e decorava, despedindo-se da escola. Adeus prolixas escolas, com reitor, meirinho e guarda, lentes, bedéis secretários, que tudo somado é nada. Para você ter uma ideia, numa quadrinha, isso é um mérito do Gregório de Matos, ele xingou todo mundo da universidade. Pode ver que vai desde a própria escola, envolve o reitor, meirinho, guarda, lentes que são professores, bedéis secretários. Para ele, somando todos da universidade, todos não valiam nada. O Gregório de Matos era tão ousado que ele tinha coragem de usar palavrões contra a Igreja Católica, contra padres e freiras, na época da Inquisição. Olha uma amostra. E nos frades amanqueiras, freiras, e que ocupam os serões, sermões, não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluís, na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Descrevo o que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe nem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para a levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, postas nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Epílogos. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais do que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. O açúcar já se acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo, já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu e morreu. O Gregório estava ameaçado de exílio pela Igreja Católica, mas havia um defensor forte. Era o governador-geral do Brasil da época. O camarada admitia ser xingado de qualquer nome, menos de narigudo. Sabe o que o Gregório fez para retribuir esse apreço? Fez uma quadrinha daquelas populares que todo mundo dava conta de ler e decorar, dizendo assim: nariz de embono com tal sacada
que entra na escada 2 horas primeiro que o dono. Inconstância das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na lua falta a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Discreta e formosíssima Maria. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia o ar, que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda flor sua pisada. Oh, não aguardes que a madura idade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Padre Antônio Vieira, mais um português que ficou famoso no barroco brasileiro. Uma boa dica para você que vai fazer vestibular. Não era poeta como Gregório de Matos, era prosador, portanto pregador religioso. Só para você ter uma ideia da quantidade, ele fez mais de 200 sermões. Agora, ele era crítico, bem na linha do Gregório de Matos. Ele fez pregações em defesa dos índios, contra a exploração e a escravidão, e acredite, até fez pregações em favor dos cristãos novos, os judeus da época, e por essa atitude crítica foi condenado à prisão pela Inquisição. Vieira foi expulso do Maranhão por defender os indígenas e condenado em Lisboa pela Inquisição. Para você ver como a Inquisição chegava a afetar mesmo quem era da Igreja Católica. Depois ele foi anistiado e voltou para o Brasil e foi morar na Bahia, e ali morreu aos 89 anos de idade. Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar um livro, chama-se Música do Parnaso, data de 1705, início do século XVIII. O Gregório, que você conhece bem, escreveu muito, mas não publicou nenhum livro em vida, e a obra só veio a público no início do século XX, graças à interferência da Academia Brasileira de Letras. O Manuel Botelho escreveu poemas em português, em castelhano, em italiano e latim. E dentro do livro Música do Parnaso, o que se exibe hoje na literatura é o poema A Ilha da Maré, uma espécie de primeiro poema nativista do Brasil. A aula de hoje fica por aqui. Dê um like no nosso vídeo e não esqueça, lá no nosso aplicativo você tem todos os textos de apoio, tem exercícios, tem respostas e pode até interagir comigo. Bons estudos!